o que tu notou que mudou dessa galera do início para esse mercado que está se abrindo agora? Eu espero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar, porque sempre tem alguém que se ofende com as coisas. Mas quando o podcast começou lá nas antigas, primeiro de tudo, que o público era a galera muito hard user, porque ouvir podcast não era muito fácil. Ouvir podcast lá alguns anos atrás, até antes mesmo da popularização do smartphone, era um troço que tu tinha que assinar um feed, que até hoje ninguém sabe direito o que é, mas é um negócio que tu precisa assinar no teu navegador ou no teu aplicativo de podcast, no iTunes, que na época rodava em um computador, não em um device móvel, né? E aí tu precisava ficar lá sentadinho na frente do computador ouvindo, provavelmente só ouvindo, porque eu pelo menos não tenho condição de ouvir um podcast e trabalhar ao mesmo tempo, quando eu trabalhava com redação e tal, é muito difícil para mim focar em duas coisas, então não era prático ouvir, e quem ouvia era a galera realmente muito dedicada, geralmente o pessoal mais nerd, assim, tanto que o Nerdcast é até hoje o maior podcast do Brasil, porque ele já existe há, sei lá, 15 anos, e traz um público desde aquela época que ouve semanalmente ali o que os caras estão falando. E então acho que essa galera nerd era dominante no começo. Depois, como começou a ficar mais fácil de ouvir na rua, de ouvir no celular, e tem download automático, tu não precisa mais baixar e colocar dentro do teu iPod. Que era, isso você está falando agora. Depois, durante, assim, tipo, sei lá, 2012, talvez, 2011, quando começou a se ter facilidade de consumir conteúdo online na rua. Posso colocar um dado? Deve. Eu vi as últimas pesquisas, né? Sim. É a pesquisa que avalia o comportamento do público ouvinte de podcast. E na pesquisa de 2014 aparecia computadores como 40% da audiência e celulares como outros 40% e 20% outros, inclusive galera que baixava MP3 para colocar naquelas coisinhas mais simples, o iPod e tal. E isso... na última agora de 2018, o celular já é 92%. O computador, a fatia nem aparece ali. Exato. Porque, respondendo mais objetivamente o que o Alexandre perguntou, eu acho que o que mudou muito foi a facilidade de consumo. Hoje em dia, com o Spotify, com o Deezer, com várias plataformas onde tu consegue localizar o podcast e ter ali download automático toda semana, quando o episódio sai, eu acho que fez com que mais pessoas passassem a ouvir. A minha mãe escuta podcast hoje e seria impossível que ela tivesse a dedicação necessária para ouvir há um tempo atrás. Assim, hoje em dia é mais fácil. Então, acho que hoje o público é mais variado e é mais legal porque aumentou o número de pessoas, o que comercialmente possibilita a produção de podcast, né, a continuar existindo e fortalecendo. E também é mais legal porque a gente consegue atingir áreas e nichos que antigamente não se chegava, assim. Acho que é isso. E você, Amanda, você nota qual o perfil dessa galera mais early adopters, pessoal que está começando a escutar podcast e chega em ti, tu nota que tem muita gente que te escutou pela primeira vez e o teu foi o primeiro podcast? Como é que... Sim, e eles maratonam, né? Tem uma coisa de como são por temas. Normalmente a pessoa que descobre, ela já fica apaixonada e começa a consumir e tem, quando a gente aparece, é foda. Quando a gente vai em outros podcasts, acaba conhecendo de outra pessoa, daí fala, eu conheci o da fulana, não o da Amanda. E daí comecei a ouvir. As pessoas, elas se dedicam muito, assim. Não sei se foi isso que você perguntou. Eu nem lembro. Ah, então tá bom. Mas o importante é conversar. É importante falar, né? É soldar grade. Mas eu acho que é isso. As pessoas, elas criam um hábito, assim. E bem que você falou, a galera do ônibus, a galera da lavação de louça. Uma coisa que eu achei muito interessante, e eu já adotei, e eu achava que era de gente estranha, que tem gente que ouve com uma velocidade um pouquinho mais rápida. E hoje eu só escuto mais rápido. Sério? Quando eu coloco no normal, fica estranho os podcasts que eu ouço. Isso é de gente estranha, assim. Mas eu ouvi em algum lugar, eu não lembro quem falou, que quando você bota 2 vezes, ou 1.2, ou 1.5, eu ouço no 1.5, 2 ainda não consigo. A sua atenção ela é exigida mais, então você presta muito mais atenção naquele conteúdo. Mas eu ainda não cheguei no 2 vezes. E aí que capota o carro. E eu lembro também, quando trabalhava no Pânico, todo dia vinha e-mail pedindo, leva o Nerdcast. É uma comunidade assustadora.
há uma fidelidade muito absurda. E a gente olhava e falava, mas alguém ouve isso? A gente não entendia, porque a gente era rádio, a gente achava que aquilo era um entretenimento definitivo. Pelo menos assim, porque quando você está na grande mídia, eu, com a minha visão, Amanda, posso estar completamente errada, você não se abre muito. Uma vez uma drag queen foi no Pânico e falou uma coisa que eu sempre vou levar essa frase, e quem me conhece sabe que eu sempre cito essa frase. Eu acho que vale para muitas situações na vida, e talvez não valha nessa. Fala a frase de uma vez. O mundo não é só a Rede Globo. Entende o que ela quis dizer? Acho que não tem como não entender. Então, é isso, porque assim, estando no Pânico, que era praticamente a Globo do negócio, você não abre a sua visão pro novo, assim. Putz, mas o que era Nerdcast? A gente falava com soberba mesmo. Tá, mas as pessoas ouvem isso? Ah, aquele gordinho, não sei o que lá. É muito estranho. E daí, quando você abre e vê que tem muita gente ouvindo outras coisas que não é só você, que não só você pensa. A gente tem que olhar, né, para todo mundo, né? Parem de ser a Rede Globo de si mesmos. Pensem nisso. Obrigada. Daqui a pouco eu volto. Esse é meu stand-up. É porque é uma coisa básica. Às vezes a gente fica se perguntando, e eu acho que o tema da palestra é como e por que os podcasts crescem tanto no Brasil. Essa é a dúvida e essa é a pergunta. Mas a resposta é muito simples, porque tem gente que tem dinheiro e quer que isso aconteça. Eu acho que também tem um motivo para esses caras com grana quererem que isso aconteça, né? O motivo está por trás disso. Claro. E eu acredito que seja porque assim, a palavra mágica, principalmente, sei lá, de 2 anos para cá, é retenção, né? Retenção, assim, por exemplo, eu tenho canal no YouTube também, e antigamente a quantidade de views era uma coisa que importava muito, e hoje pouco importa, porque o que mais importa é que mesmo que eu tenha pouco, as pessoas vejam até o final. Sim. As palavras mágicas, na verdade, são retenção e engajamento, porque se ver até o final, interagir, responder uma enquete, deixar um comentário, melhor ainda. Maravilhoso. Porque isso é que significa para as marcas que aquilo vai se converter em alguma forma de compra online ou em algum buzz, em alguma coisa que vai... alguma coisa real. E a taxa de retenção que não é de só podcast, você tem aí? Olha, eu não sei o número exato, mas é algo em torno de 80%, 90%, que é absolutamente incrível. Sim. As pessoas que Até dão o play final. no podcast, elas declaram prestar muita atenção. Né? Quando perguntam lá na pesquisa, entrevistaram 16 mil pessoas e perguntaram, você presta pouca atenção, mais ou menos? Então, a maioria declara prestar muita atenção e ouvir o programa até o fim. Sim. E isso é extraordinário. Então, acho que essa mídia, a busca de retenção normalmente, assim, surge algo novo, no começo tem uma retenção boa, depois que todo mundo vai lá, isso esfria. No caso, hoje você tem uma página de Facebook, você tem 1.000 seguidores, você posta alguma coisa, só 10 vão ver aquilo, então você tem que postar muitas vezes por dia, você tem que pagar e fazer acontecer porque desgastou. YouTube, da mesma maneira, vem desgastando. O podcast, ele tá indo pro seu auge Isso agora. É uma coisa que eu acho que o podcast sai muito na frente de qualquer outra mídia, que é uma coisa que os blogs também tinham muito a seu favor, que é no podcast tu é dono do teu servidor, tu é dono do teu feed, tu é dono de tudo. Porque se tu produz pro YouTube, o YouTube dita as regras. Se tu produz pro Facebook, o Facebook te diz quanto de alcance tu pode ter. O feed é teu, o servidor é teu. Quem determina se as pessoas vão ouvir ou não são as pessoas. É o interesse que as pessoas têm de te ouvir sempre e o tempo que elas têm disponível para ouvir paralelo a outros podcasts. Então acho que isso é uma coisa que dá uma estimulada, assim, porque depende do teu trabalho e não da boa vontade do Mark Zuckerberg. E além desse alcance, dessa retenção, acho que tem um lance ali de uma pesquisa que tu falou, Klaus, que as pessoas que consumiram ou consomem produtos do seu podcast favorito é tipo 60%, assim. O mote principal dessa palestra é como e por que os podcasts estão crescendo no Brasil. Se ouvir, se sentir ouvido, se sentir falado. Então acho que tem muito a ver com essa taxa de retenção, acho que tem muito a ver com o mobile, acho que tem muito a ver com todo mundo tendo um... E você pode pausar e continuar ouvindo amanhã. Todo mundo tendo um 3G, um 4G mais acessível. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Eu acho que o mobile, ele tem fases também, né? Porque teve um bom período, que foi quando eu comecei a ouvir podcast, era um período em que já existia o podcast para mobile, mas era relativamente fácil, não era totalmente intuitivo. Eu tinha que saber o que é podcast, baixar um aplicativo que não vinha nativo pré-instalado no meu celular e buscar os podcasts lá dentro. E às vezes, se eu queria ouvir 3 podcasts, eu tinha que ter 2 aplicativos porque o catálogo de um não contemplava aquele segundo que eu queria ouvir e vice-versa. E aí depois eu fui vendo isso virar uma coisa mais fácil, e de fácil foi a pré-instalado, e de pré-instalado foi a estar dentro dos clientes de música populares, Deezer, Spotify e tal, que de 2018 para cá, essa mudança assim, trouxe um
mudanças sutis que trouxeram um crescimento extraordinário também, simplesmente na usabilidade, né? Ali pela agência de podcast tem, acho que uns 16 podcasts já lançados, eu olho, o Spotify já mesmo sendo um player que está, sei lá, quanto tempo no Brasil? 1, 2 anos, mesmo não estando há muito tempo no Brasil, já é a maioria, assim. E isso representa muito número, assim, um número muito grande. E representa, mais do que tudo, pessoas novas ouvindo podcast. É porque muito... esses dinossauros do podcast geralmente já ouviam em outra coisa. E aí eles, não vou pegar o Spotify só para isso, sendo que eu já faço em outro aplicativo. Mas, cara, tá em destaque no Spotify é um sinal de que tem gente nova consumindo e isso é muito bom, né? E o que vocês acham que precisa para crescer ainda mais e de forma mais assertiva para quem faz e para a indústria realmente ser saudável? Porque a coisa pode crescer de vários jeitos, né? Pode crescer, beleza, tá todo mundo fazendo. Pode crescer e pode inchar. Porque pode, beleza, tem uns... Vamos encher dinheiro aqui porque eu quero dar Banho de Nutella no podcast. Exatamente. A SMR de Nutella na banheira. Eu não acho tão ruim, na verdade. Mas o que vocês acham que precisa acontecer para essa indústria continuar crescendo e crescer de forma realmente com um ecossistema sustentável? Isso eu acho que é uma questão das marcas irem se educando sobre o mercado digital, porque eu não vejo, por um lado negativo, a questão de você não poder ver quantos plays tem um determinado podcast. Eu acho até bom, porque o Instagram tinha o like e está voltando atrás por motivo parecido, porque isso vira um troféu e de repente a galera tenta gerar de forma artificial e distorcer a métrica. Trocar likes. Por outro lado, esse sentimento de comunidade que a gente mencionou aqui, ele não é muito fácil de você falsificar. E como que isso se traduz para o anunciante? É se o cara vai lá e compra o produto dele, ou se gera lead, ou se quando você divulga um cupom, quantas pessoas foram lá entrar no site e comprar o cupom. Verdade. Então eu acho que tem maneiras da gente metrificar, mas também cabe às marcas entender que não dá para entrar de sola despejando dinheiro num cara só porque ele prometeu plays. Eu acho que isso é um processo em andamento, as marcas já estão mais espertas com como que é esse mundo estranho dos jovens na internet. Mas eu acho que também tem uma sequência de erros do YouTube, de marcas que colocaram muito dinheiro em youtubers ou em vídeos ou em discursos, que você percebe que isso vai virando fluido, né? Até que some. E daí o mercado vai colocar dinheiro no podcast porque as pessoas não veem mais verdade. Mas em que momento erramos que eles não eram de verdade, os youtubers? Mas acho que o Klaus falou uma coisa muito legal, porque o que a gente gera é o lance da comunidade, é o lance do engajamento. E aí é muito mais complicado, porque o cara da agência, ele tá muito preocupado em não perder o emprego. Então ele quer muito mais, cara, eu preciso desses plays aí de esses Facebook mostrando impressões, que esse relatório, esse PDF que eu vou entregar é que vai garantir a minha vitória.